Oi, prof. Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que eu me mudei, então se tiver algum som, um ruído no fundo, eu peço desculpa e só explicando aqui o porquê vai ter esse barulho. Hoje, pro trabalho de química sobre os polímeros, eu vou fazer um bioplástico sustentável. Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de monômeros. E hoje nós vamos testar umas de suas aplicabilidades fazendo o bioplástico. Primeiro, você adiciona uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de água em um pote e mistura. Depois, a gente adiciona uma colher de chá de glicerina e uma colher de chá de vinagre e também mistura muito bem. Agora é hora de adicionar a fonte de calor, que no meu caso foi o micro-ondas. No fim, a minha mistura ficou assim. Eu peguei uma superfície plana, um prato e espalhei ela. Agora é só esperar secar. No fim, eu espalhei nessa superfície plana um prato e ficou assim. Agora, em relação aos resultados do meu experimento, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar o ponto certo, principalmente porque eu fiz no micro-ondas. Eu coloquei 10 segundos e não pegou consistência alguma. Daí depois eu coloquei 30 segundos e nisso eu acabei aumentando demais a temperatura e ele ficou, acho que muito duro, que fez com que ele ficasse muito grande na superfície plana, que foi um prato. E ele não conseguiu se espalhar, então não ficou um plástico fino, ficou um plástico mais grosso. Mesmo assim, eu aprendi mais sobre o processo e percebi que os pequenos detalhes fazem a diferença para o resultado final do experimento e também da fabricação desses polímeros. Além disso, com o experimento, só usando os materiais necessários, eu percebi que o bioplástico tem muito potencial para substituir o plástico normal e assim ajudar o meio ambiente. Além disso, o trabalho também tinha 3 perguntas a serem respondidas e eu vou responder elas agora no vídeo. A primeira pergunta é: como a substituição de plásticos normais por bioplástico pode afetar o meio ambiente a longo prazo? Alguns dos benefícios dessa substituição são a redução da dependência de combustíveis fósseis, porque os bioplásticos são muitas vezes feitos de fontes renováveis, então vai diminuir a extração de fontes não renováveis. Também há maior biodegradabilidade, porque muitos bioplásticos se degradam mais rápido do que os plásticos tradicionais e vai reduzir o acúmulo de lixo em aterros e oceanos. E também a menor pegada de carbono, porque a produção de alguns bioplásticos consome menos energia e emite menos gases do efeito estufa. A segunda pergunta é: quais os desafios enfrentados pela indústria para tornar os polímeros mais sustentáveis? Esses desafios são os custos, porque a produção de polímeros sustentáveis é frequentemente mais cara que a dos polímeros convencionais, a infraestrutura de reciclagem e compostagem, porque há uma falta dessa infraestrutura global padronizada e eficiente para coletar, separar e processar todos os tipos de polímeros sustentáveis. E além disso, o desempenho e aplicação, porque garantir que os polímeros sustentáveis tenham o mesmo desempenho que os convencionais para todas as aplicações é muito mais difícil. A última pergunta é: como a inovação em polímeros pode contribuir para avanços em áreas como a medicina e tecnologia? Primeiramente, na medicina, temos a liberação controlada de medicamentos, pois polímeros biodegradáveis encapsulam medicamentos, permitindo que eles sejam liberados no corpo em taxas e locais específicos. A engenharia de tecidos, porque polímeros são usados para criar arcabouços que suportam o crescimento de novas células e tecidos, auxiliando na regeneração de órgãos. E dispositivos médicos, porque vão desenvolver estruturas para diagnósticos mais avançados e leves. Na tecnologia, temos a eletrônica flexível, pois os polímeros condutores e flexíveis são essenciais para telas dobráveis, sensores vestíveis e células solares orgânicas de próxima geração. Também temos materiais inteligentes, já que polímeros que mudam de cor, forma ou propriedades em respostas a estímulos externos são ótimos para uso em embalagens, têxteis e sensores. E também compósitos leves, que são polímeros de alta performance reforçados, como a fibra de carbono, e se tornam cruciais para a redução de peso em veículos e aeronaves, aumentando a eficiência energética.